Olá, tudo bem, meus amores? O mês de setembro é o mês dedicado ao combate ao suicídio. E você já parou para pensar em como foi a sua infância? Como foi e como você chegou até aqui? Como foi a sua trajetória? Vou te contar um pouquinho da minha. A minha vida ela foi recheada tanto de coisas boas quanto de aventuras ruins. E desde muito cedo eu entendi que a minha missão ela estava voltada para trabalhar com pessoas. Eu gostava muito, ou melhor, eu gosto muito de conversar, de falar com pessoas, de estar envolvida com pessoas, de trabalhar com pessoas. E tudo o que eu queria e tudo o que eu quero é estar nesse ambiente. Já na minha infância, eu era voluntária em projetos sociais. As atividades na comunidade para mim eram coisas que eu sempre fazia, eu sempre buscava fazer. E isso trazia uma satisfação para mim que era muito grande. Eu morava na cidade do interior de Minas Gerais, chamada Araponga, e lá eu me envolvi em vários trabalhos sociais, que para mim eram muito gratificantes e trazia uma tranquilidade muito grande para o meu coração. Só que dentro desse processo, eu era muito difícil de trazer a minha verdade para fora, expressar-me. E nesse processo, o que eu mais fazia era escrever. Eu buscava me expressar com a escrita, com a dança, com coisas que para mim eram divertidas. Eu era criança e eram as coisas que eu gostava de fazer. Só que eu nunca deixei essas cartas. E hoje, enquanto terapeuta, eu entendo que essa era a maior terapia que eu fazia comigo mesma, que era escrever tudo o que eu sentia e rasgar. E eu fazia isso com frequência. Sempre fiz e era para mim um alívio, que era a forma que eu tinha de colocar para fora tudo o que eu sentia. Meus pais se separaram muito cedo, então a gente vivia com a minha avó nessa cidade, na cidade de Araponga, onde eu cresci. E a minha avó que eu digo é tadinha, porque existe um ditado que se chama falar igual pobre no sol. Traduzindo o mineirês, que é você falar muito. Mas esse pobre no sol é muito mesmo. Então imagine o tanto que eu falava. Coitada da minha avó. Então eu falava demais. Ponto. Voltemos. Então, esses processos que eu vivia, para mim, eram gratificantes. Mas eu fui aprendendo que era inevitável. Que tudo que eu fazia dentro desse ambiente poderia trazer para mim a leveza, a tranquilidade, mas ao mesmo tempo, eles também traziam para dentro de mim uma sensação de como eu posso me expressar, de liberdade. Eles me davam a liberdade que eu não tinha de colocar para fora aquilo que eu não conseguia colocar de forma usando a minha própria fala. Embora, contraditoriamente, eu adorava me expressar. Só que tudo que eu me expressava e me comunicava era relacionado ao externo. E nunca à minha pessoa. E nunca ao que eu sentia. E nunca ao que eu gostava. Mas sempre estava relacionado ou ao ambiente, ou ao meu trabalho,
ou as minhas atividades, ou aquilo que eu estava fazendo. Então, era como se eu criasse uma redoma em volta de mim e sempre falava do outro. Esse é o primeiro ponto. O ponto 2 está relacionado à forma que eu trazia as coisas para mim. Quem aí é um pisciano? Pisciano nem sonha. Pisciano não sabe o que é um sonho. Tipo, opa, volta aqui. Volta pro ponto que a gente estava, que a gente ainda está trabalhando. E dentro de todo esse processo, eu me divertia muito. De verdade, eu me divertia muito mesmo, tá? E eu cresci, me formei, entendi que tudo que eu fazia, perdão, meu fone caiu. Gravar vídeo tem dessas coisas. O fone da gente às vezes cai e a gente precisa parar a gravação para corrigir isso. Sorry. Então, o meu lado divertido e brincalhão sempre abriu portas para mim. Porque eu sempre fui muito divertida, eu sempre fui muito brincalhona. E ao mesmo tempo eu sabia que esse ser divertido e brincalhona estava sempre ocultando algo dentro de mim. E que eu não sabia o que era. Tá? Que eu também não entendia o que era. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha a menor condição financeira para trilhar os caminhos que eu queria trilhar, para chegar aonde eu queria chegar. E sempre eu conseguia chegar. Mas por que eu conseguia chegar? Porque eu tinha, e sempre tive, até hoje tenho, ao meu lado, pessoas das quais eu chamo anjos sem asas. São pessoas que estão do meu lado, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja em que momento for. Para mim, eles são considerados anjos sem asas. Eles estão perto de mim, pro que der e vier. E são essas pessoas que me levaram e que estão junto de mim e me conduzem em momentos que às vezes eu não tinha o que comer. Eu não tinha como pagar o meu plano de saúde. Eu não tinha como comprar uma medicação. Eu não tinha como ir ao médico. Eu não tinha como fazer tantas coisas que para mim são muito básicas em função dos problemas de saúde que eu tenho. Então, eles são anjos sem asas para mim, que me ajudam a trilhar caminhos que sozinha eu não conseguiria trilhar. Eu fiz a minha faculdade, que eu queria muito fazer. Me formei em 2008, lecionei, orientei, co-orientei por vários anos na minha área. Me aventurei em trabalhar e estudar por vários anos. No final de 2012, fui para o mestrado na UFV. Passei no doutorado em 3 universidades e fui fazer o doutorado na USP de São Carlos. No período do doutorado, eu fui fazer um ano de intercâmbio na Alemanha e fiquei um ano na Alemanha fazendo esse intercâmbio. E aí, vocês devem estar pensando, nossa, que maravilha, que menina espetacular. Ela deve ter a parte financeira bem tranquila. Não. Embora eu tenha chegado onde cheguei, eu tenha deslanchado na vida, vocês vão perceber na parte 2 desse vídeo, porque esse vídeo está ficando um pouco grande, para não falar bem grande. Então, vou dar uma cortadinha nele e a gente vai para a parte 2. Vocês vão perceber um pouquinho da minha história na parte 2, que não é bem assim a minha história. Eu vim de uma família que não tinha posse nenhuma.
E se eu conseguir, se eu cheguei, você também pode chegar. Se eu sair de onde eu saí, por ter escolhido a vida, você também pode escolher a vida e pode chegar. Eu conto com você. Escolha a sua vida, porque você pode vencer. Te vejo na parte 2.